Vamos iniciar o estudo de mais um capítulo, o capítulo 5, Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Acompanha o estudo a partir da página 68. O processo de industrialização na Europa iniciou-se no século XVIII, na Inglaterra, entre a Idade Moderna para a contemporânea, no início da Idade Moderna. Então, a partir desse momento, houve uma dominação inglesa no mercado internacional, porque os outros países precisavam comprar os produtos que eram fabricados pela Inglaterra, o que tornou a economia bem dinâmica. A coroa britânica, ela passou então a explorar outros territórios, como a América do Norte e a Austrália. O processo de industrialização, ele se estendeu a partir do século XIX para outras nações, como a França, a Alemanha, os Estados Unidos, Japão e Rússia. E aos poucos, a energia humana foi substituída pela energia das máquinas. Mas nós não tivemos só essa revolução industrial, nós tivemos várias revoluções industriais. A partir do momento que as forças de energia iam mudando, as formas de trabalhar iam mudando, também ia mudando o processo de industrialização. A produção em larga escala permitia um crescimento rápido da economia inglesa. E para essa economia crescer, eles precisavam das colônias, que forneciam matéria-prima para as indústrias e como alimento, pois aumentou o êxodo rural. As colônias forneciam matéria-prima para as indústrias e alimentos para a população, que deixou a zona rural e foi morar nas cidades. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial iniciou-se em 1914, terminou em 1918, a hegemonia da Inglaterra diminuiu, ou seja, ela dominava aquele cenário europeu. Aí agora, com o término da Primeira Guerra Mundial, quem passou a essa maior dominação foram os Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, aí eu coloquei, tinha assim, né, duas frentes de batalha, que era a Entente e a Aliança. Quem venceu foi a Tríplice Entente com a entrada dos Estados Unidos. Depois, com essa vitória, eles impuseram vários acordos, culpando a Tríplice Aliança por essa guerra. Então, a Tríplice Aliança foi culpada e, para isso, ela deveria pagar. Tudo que ela deveria pagar foi ditado nesse Tratado de Versalhes, tanto que eles chamavam de Ditado de Versalhes, não Tratado. Com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 a 1945, os Estados Unidos acabou-se efetuando-se como uma potência, porque no final da guerra ele entrou do lado dos aliados e derrotou o eixo. Como ele ficou muito tempo só fornecendo máquinas, alimentos, ele estava interferindo de forma indireta, no final ele estava fortalecido e entrou no lado dos aliados para poder vencer a guerra. Com isso, foi criado uma organização do espaço econômico, que é a EE. Esse espaço econômico europeu surgiu pela vontade de permitir os países parceiros se beneficiar das vantagens do mercado único. Então, no mapa da página 70, tem na página 70 a organização do espaço econômico e na página 71 tem o mapa da agropecuária. Vocês analisem esses mapas, vejam as regiões que tem mais agricultura, criação de gado, vejam e analisem cada um desses mapas aí, tá bom? Quanto à agricultura, o produto mais importante era o trigo, as regiões da Ucrânia com esses solos negros
era muito fértil. Lembra quando eu expliquei para vocês que a camada de gelo cobria e protegia o solo, né? Deixava ele fértil. E a agricultura também é bem beneficiada porque recebe vários incentivos governamentais e às vezes cria muita divergência por causa disso e também não permite que outros países, igual o Brasil, façam comércio com os Estados Unidos. Pode atrapalhar um pouco esse beneficiamento, né? É tipo uma proteção. Na pecuária também é bastante diversificada. O que eles mais produzem lá são o gado de corte, suínos e ovinos, e também há uma grande atividade pesqueira. A pesca é bastante desenvolvida. Vamos falar sobre a atividade extrativa e os transportes. Coloquei no início, a exploração do petróleo é feita no continente e no oceano. Os europeus, eles importam muito petróleo. A União Europeia chega a consumir 70% de petróleo e 65% de gás são exportados pela Rússia. Uma saída para essa dependência é a energia nuclear, mas é muito radioativa, né? O carvão mineral, ele também é fonte de energia e ele foi um dos o grande propulsor da industrialização no século XVIII. A partir da descoberta desse carvão mineral que eles começaram a industrialização. A rede de transportes é muito vasta, né? Eles têm muitas linhas de férreas que atravessa todos os países europeus e as rodovias são as melhores do mundo. Também tem as hidrovias que são bastante utilizadas. Vamos agora falar sobre a União Europeia. Como que surgiu a União Europeia? Eu coloquei uns tópicos aí para vocês lerem depois e vou explicar aqui por alto, tá? Então, a União Europeia é uma união econômica e política composta de 27 países membros independentes. Elas têm sua origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, e na Comunidade Europeia, formada em 1957. Aí eu coloquei comunidade, a Benelux criou uma zona de livre comércio entre os países membros. Esse Benelux é uma organização econômica da Europa que gerou o que seria mais tarde a União Europeia, ou a UE, né? Seu objetivo era facilitar a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, diminuindo a burocracia e reduzindo as tarifas alfandegárias, porque daria mais oportunidade para os países terem mais comunicação, livre comércio, né, de pessoas também. E então, com isso, beneficiou as importações e as exportações, a criação da União Europeia. O Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, entrou em vigor em 1º de novembro de 1993. Foi criado então a União Europeia e foram lançadas as bases para a criação de uma moeda única, o euro. Então, a partir dessa criação dessa moeda, fortaleceu a industrialização dos países, né? Eles se tornaram integrados a partir de uma única moeda. Eu coloquei lá no final, o gradativo êxito da União Europeia tem contribuído bastante para reduzir a interferência norte-americana na Europa. Agora vamos falar sobre as principais economias da União Europeia, começando pela Alemanha. Então, a Alemanha ela se tornou hoje, né, uma grande potência
a maior potência econômica da Europa, mas durante o período da Segunda Guerra Mundial ela foi completamente arrasada, destruída. Então, esse milagre alemão aí foi porque ela se reestruturou em um tempo assim, recorde, né? 1950 a 1960, e contou com o auxílio do Plano Marshall, que vocês podem olhar a descrição na página 75. Então, a Alemanha ela estava dividida em duas, a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental, né? Que era capitalista e socialista. A Alemanha ela foi dividida devido aos desacordos entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque cada um queria manter sua supremacia. Eles queriam conduzir após a derrota, né, no grande conflito mundial, eles que queriam mandar. Então, nesse contexto, o país se reestruturou através da ajuda do Plano Marshall, e que contou com um investimento de US$ 1 trilhão na reunificação da Alemanha, só porque a Alemanha oriental ela não aceitou essa ajuda financeira, então ela teve mais dificuldade em se estabelecer em comparando com a Alemanha ocidental.